O Papa Leão XIV acabou de revelar algo que irá abalar sua fé para sempre. Existem 3 objetos em sua casa que estão silenciosamente bloqueando suas orações há anos, e você tem até 13 de junho para removê-los antes que seja tarde demais. Você não está sozinha nessa angústia. Se sente que sua alma grita por respostas e escreva agora mesmo: Maria, rompe minhas correntes, para que essa opressão espiritual comece a se desfazer hoje mesmo. O primeiro objeto que está bloqueando suas orações noturnas e impedindo que a paz de Deus habite em seu lar é algo tão comum que está presente em praticamente todas as casas brasileiras, mas que carrega uma energia que poucos conhecem. Durante 40 anos de ministério episcopal, primeiro como bispo no Peru e agora como pontífice máximo, o Papa Leão XIV investigou milhares de casos de famílias católicas que relatavam a mesma sensação. Suas orações pareciam presas. Suas súplicas não encontravam eco nos céus e uma inquietação constante dominava seus lares. Foi durante uma visita pastoral a uma humilde família em Lima que o Santo Padre fez sua primeira descoberta reveladora. Esperança, uma devota senhora de 74 anos, chorava ao relatar que há 3 anos seus netos não pisavam em sua casa, seus filhos evitavam visitá-la, e ela sentia como se uma nuvem pesada pairasse sobre seu lar. Todos os dias ela rezava dezenas de Ave-Marias, acendia suas velas de Santo Antônio e colocava água benta nos cantos da casa, mas nada mudava. O então cardeal Prevost observou atentamente o ambiente e notou algo que mudaria sua compreensão sobre a espiritualidade doméstica para sempre. Na parede da sala, exatamente de frente para o sofá, onde a família costumava se reunir, havia um espelho grande e ornamentado que refletia diretamente a mesa de jantar. Para qualquer pessoa comum, seria apenas um elemento decorativo normal. Mas o futuro Papa Leão XIV, com sua sabedoria espiritual aguçada por décadas de experiência missionária, compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Aquele espelho estava criando um campo de energia que dispersava as intenções de oração e fragmentava a harmonia familiar. Se você tem um espelho posicionado de forma que reflita diretamente sua mesa de jantar, seu altar doméstico ou o local onde você costuma rezar, escreva "Deus me ajuda" e prepare-se para uma transformação que começará nas próximas 24 horas. Os espelhos, quando mal posicionados, criam o que os antigos mestres espirituais chamavam de dispersão da intenção. Cada vez que você eleva sua alma em oração, a energia se fragmenta e se perde no reflexo, impedindo que sua súplica alcance sua força máxima. O Papa Leão XIV ensinou à Senhora Esperança como reposicionar o espelho de forma que não interferisse no fluxo energético de sua casa. No dia seguinte, algo inexplicável aconteceu. Seu filho mais novo, que há 2 anos não a visitava, apareceu em sua porta com lágrimas nos olhos, pedindo perdão e trazendo os netos para almoçar. Era como se uma barreira invisível tivesse sido removida, permitindo que o amor familiar voltasse a fluir livremente. Você pode estar se perguntando como isso é possível. Como um objeto pode ter tanto poder sobre nossa vida espiritual? A resposta está na compreensão profunda que o Papa Leão XIV tem sobre a conexão entre o mundo material e o espiritual. Cada objeto em nossa casa carrega uma vibração, uma energia que influencia nosso estado de espírito e nossa capacidade de conexão com o divino. Quando essas energias estão fragmentadas ou corrompidas, elas interferem em nossas orações, como uma rádio fora de sintonia interfere na música. O Santo Padre explica que nossa casa deve ser um reflexo da harmonia celestial, onde cada elemento colabora para criar um ambiente propício à oração e à paz interior. Quando temos espelhos que refletem diretamente nossos espaços sagrados, criamos o que ele chama de fragmentação espiritual, uma dispersão da energia que impede nossa alma de se elevar em contemplação profunda. Rosa Maria, uma senhora de 71 anos de Fortaleza, escreveu ao Papa Leão XIV, contando como sua vida mudou completamente após reposicionar o espelho de sua sala. Há 5 anos ela orava diariamente para que seus 3 filhos voltassem a visitá-la,
para que a tristeza que dominava seu coração desse lugar à alegria e para que ela conseguisse dormir em paz sem a angústia constante que a atormentava. Após mover o espelho que refletia diretamente o local onde ela fazia suas orações matinais, ela experimentou o que descreve como um milagre silencioso. Seus filhos começaram a telefonar espontaneamente. A angústia noturna desapareceu e ela voltou a sentir a presença amorosa de Nossa Senhora em suas orações. Se neste momento você está pensando naquele espelho que fica de frente para sua mesa de refeições, ou naquele reflexo que você vê toda vez que se ajoelha para rezar, saiba que sua alma está sendo tocada pelo Espírito Santo. Comente: Jesus bendice minha vida, para que esta bênção chegue ao seu lar e transforme a vida de seus filhos e netos. Mas talvez você esteja pensando: e se eu não posso mudar o espelho de lugar? E se ele está fixo na parede? O Papa Leão XIV, sempre prático em suas orientações, ensina que existem formas simples de neutralizar essa interferência. Você pode cobrir o espelho com um tecido durante seus momentos de oração, pode posicionar uma planta ou outro objeto que interrompa o reflexo direto, ou pode simplesmente mudar o local onde costuma fazer suas súplicas. O importante é compreender que Deus não nos pede sacrifícios impossíveis, mas sim mudanças conscientes que demonstrem nossa intenção de criar um ambiente harmonioso para a nossa vida espiritual. Cada pequeno ajuste que fazemos em nossa casa com essa intenção sagrada se torna um ato de fé que multiplica a eficácia de nossas orações. Agora imagine como seria sua vida se essa primeira barreira fosse removida. Visualize-se acordando em uma casa onde suas orações matinais fluem com uma facilidade que você não experimentava há anos. Imagine seus filhos ligando espontaneamente, seus netos pedindo para visitá-la, sua alma encontrando paz profunda em cada momento de contemplação. Se você sente que Deus está falando com seu coração através dessas revelações, se reconhece sua própria história na experiência que compartilhei, comente: Cristo me libera, e prepare-se para descobrir o segundo objeto que pode estar sabotando silenciosamente suas orações. A sabedoria que o Santo Padre compartilha não vem apenas de estudos teológicos ou tradições ancestrais. Ela nasce de experiências reais, de lágrimas enxugadas, de famílias reunidas, de corações consolados em situações onde médicos e psicólogos não conseguiram encontrar respostas. Durante seus 20 anos de ministério no Peru, ele testemunhou transformações que só podem ser explicadas pela intervenção divina quando criamos as condições adequadas para que a graça de Deus flua livremente em nossos lares. Cláudia de Salvador, 65 anos, relatou que após reposicionar o espelho de sua casa, seus netos que há 2 anos se recusavam a dormir em sua casa, voltaram a pedir para passar os fins de semana com ela. A mudança foi tão notável que até os vizinhos comentaram que a casa dela ficou com uma energia diferente, mais gostosa de estar. O que muitas mulheres de fé não compreendem é que nossa casa é como um templo pessoal, um espaço sagrado onde nossa família deveria experimentar a presença de Deus de forma tangível. Quando elementos discordantes interferem nessa harmonia sagrada, toda a dinâmica familiar se ressente. Os filhos se sentem inquietos e procuram motivos para sair de casa. Os maridos ficam irritadiços e preferem passar mais tempo fora. Os netos choram sem motivo aparente e resistem a visitas prolongadas. Mas quando eliminamos esses bloqueadores e criamos um ambiente espiritualmente harmonioso, acontece o contrário. Nossa casa se torna um imã natural para o amor familiar, um refúgio onde todos se sentem acolhidos e em paz. Não é magia nem superstição. É compreensão profunda de como Deus criou as leis que governam a interação entre espírito e matéria. Se você está começando a visualizar as mudanças que precisa fazer, se uma chispa de esperança está nascendo em sua alma, escreva Virgem Maria me protege, para selar esta revelação em seu coração e abrir caminho para a segunda descoberta que o Papa Leão XIV fez. O Papa Leão XIV costuma dizer que Deus trabalha através de meios simples para realizar prodígios extraordinários.
Essa primeira mudança em sua casa pode parecer pequena, mas ela representa um alinhamento fundamental entre suas intenções espirituais e o ambiente onde você manifesta sua fé diariamente. Pense nisso. Você pode ter rezado milhares de Ave-Marias ao longo dos anos, acendido centenas de velas, participado de incontáveis missas e novenas, mas se sua própria casa está trabalhando contra suas intenções espirituais, é como tentar encher um balde furado. Por mais água que você coloque, ela vaza pelos buracos, e você nunca consegue satisfazer sua sede espiritual. Agora, você está descobrindo onde está esse primeiro buraco em sua vida espiritual doméstica. E mais importante ainda, você está recebendo orientação divina sobre como selar esse vazamento, para que suas orações finalmente tenham a força e a eficácia que Deus sempre desejou que tivessem. A experiência de espelhos mal posicionados não é apenas uma questão de energia abstrata. O Papa Leão XIV explica que existe uma base bíblica profunda para essa compreensão. Em 1 Coríntios 13:12, São Paulo fala sobre ver como por espelho, de maneira confusa. Quando nossas orações são refletidas e fragmentadas por espelhos mal posicionados, estamos literalmente criando essa visão confusa entre nossa alma e Deus. Antônia, uma devota senhora de 69 anos de Belo Horizonte, descobriu isso de forma dramática. Durante 15 anos, ela rezava todas as manhãs, em frente a um espelho que refletia sua imagem enquanto orava. Sem perceber, sua atenção estava sendo inconscientemente dividida entre sua conversa com Deus e a observação de sua própria aparência refletida. Quando reposicionou sua cadeira de oração para não ficar de frente para o espelho, experimentou pela primeira vez em décadas uma oração totalmente absorta, onde perdeu completamente a noção do tempo e experimentou uma paz profunda que não conhecia desde a juventude. Se você tem o hábito de rezar onde pode ver seu próprio reflexo, escreva "Senhor, tem piedade", porque você está prestes a descobrir uma dimensão de oração que talvez nunca tenha experimentado. Mas o primeiro objeto bloqueador não se limita apenas aos espelhos grandes e óbvios. O Papa Leão XIV descobriu que até mesmo pequenos objetos reflexivos podem criar interferência em nossa vida espiritual. Porta-retratos com vidro reflexivo posicionados em direção aos locais de oração, superfícies metálicas polidas, televisões desligadas que funcionam como espelhos negros, todos esses elementos podem contribuir para a fragmentação de nossa energia espiritual. O Santo Padre ensina que devemos ser observadoras atentas de nosso ambiente doméstico, percebendo não apenas os objetos grandes e óbvios, mas também os pequenos detalhes que podem estar interferindo em nossa comunhão com Deus. É como ser uma detetive espiritual em nossa própria casa, descobrindo pistas que explicam por que às vezes sentimos dificuldade para nos concentrar em oração. Graciela, de Porto Alegre, 73 anos, descobriu que um pequeno espelho decorativo na estante da sala, que ela nem notava conscientemente, estava refletindo a luz diretamente para seu rosto durante suas orações vespertinas. Essa reflexão sutil criava uma distração subconsciente que impedia sua mente de se aquietar completamente. Quando cobriu o espelho com um pequeno tecido durante seus momentos de oração, imediatamente notou uma diferença na qualidade de sua contemplação. Se você sente seu coração se acelerando com esperança, se lágrimas de alívio estão começando a brotar em seus olhos, escreva "Deus é bom" e permita que esta graça divina comece a se manifestar em sua vida ainda hoje. O Papa Leão XIV sempre enfatiza que essas mudanças não são superstições, mas sim aplicações práticas de princípios espirituais profundos. Quando São João da Cruz escreveu sobre a noite escura da alma, ele estava descrevendo justamente essa experiência de oração fragmentada e dificultosa que muitas mulheres de fé experimentam. Muitas vezes, o que interpretamos como frieza espiritual ou distanciamento de Deus é simplesmente o resultado de interferências ambientais que podem ser facilmente corrigidas. Nossa tradição católica sempre compreendeu a importância do ambiente na vida espiritual.
Por que você acha que nossas igrejas são construídas com tanto cuidado arquitetônico? Por que os vitrais filtram a luz de forma específica? Por que os espelhos são raros nos espaços sagrados? Por que nossos ancestrais espirituais sabiam que o ambiente físico afeta diretamente nossa capacidade de comunhão com Deus? Agora você tem a oportunidade de aplicar essa sabedoria ancestral em seu lar, transformando sua casa em um verdadeiro santuário doméstico onde cada elemento colabora para elevar sua alma até Deus. Magdalena, uma senhora de 77 anos de Recife, compartilhou um testemunho que exemplifica perfeitamente o poder dessa primeira transformação. Viúva há 5 anos, ela sentia que suas orações pelo eterno descanso de seu marido não tinham força alguma. Descobriu que o espelho da sala refletia diretamente a foto de seu falecido esposo, criando uma confusão energética que misturava suas preces pela alma dele com reflexos fragmentados. Quando ajustou a posição do espelho, experimentou imediatamente uma sensação de paz sobre a situação de seu marido, como se finalmente suas orações tivessem encontrado o caminho certo para chegar até ele. Se você também é viúva, separada, ou está orando por algum ente querido falecido, comente "Jesus me salva" e abra seu coração para receber essa mesma graça consoladora. Mas por que especificamente até 13 de junho? O Papa Leão XIV explica que esta data marca o final de um ciclo espiritual importante no calendário cristão, um período de 40 dias após sua eleição papal que representa uma janela de oportunidade especial para transformações espirituais profundas. Assim como Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público, essas primeiras 40 semanas do pontificado de Leão XIV representam um tempo de purificação e renovação para toda a Igreja. Famílias que implementarem essas mudanças durante este período sagrado estarão alinhando suas casas com a energia de renovação que emana do Vaticano sob a liderança deste novo Papa, que trouxe uma perspectiva única sobre a harmonização entre o mundo material e espiritual, fruto de seus anos de trabalho missionário nas realidades mais desafiadoras do Peru. Agora chegamos ao segundo objeto que está silenciosamente sabotando suas orações, e este pode ser ainda mais chocante porque envolve algo que deveria ser sagrado, mas que em muitos lares brasileiros tornou-se uma fonte de bloqueio espiritual. O segundo obstáculo foi descoberto pelo Papa Leão XIV em circunstâncias ainda mais dramáticas. Durante uma missão no interior do Peru, o então cardeal Prevost foi chamado para ajudar uma família que estava enfrentando uma crise terrível. 3 gerações de mulheres tinham desenvolvido insônia crônica, ansiedade incontrolável e uma sensação constante de que algo ruim estava por vir. A matriarca da família, Dolores, uma senhora de 82 anos, rezava incessantemente, mas suas orações pareciam não ter força alguma. Quando o futuro Papa entrou na casa, seus olhos treinados na observação espiritual logo identificaram o problema. Na parede principal da sala estava um crucifixo antigo, herdado da bisavó da família, mas que estava visivelmente danificado. A imagem de Cristo tinha rachaduras profundas no rosto. Uma das mãos estava quebrada, e a tinta havia descascado em várias partes, deixando manchas escuras que davam à peça um aspecto sombrio e perturbador. Aquele crucifixo danificado não estava apenas decorando a parede. Estava emitindo uma energia de sofrimento e incompletude que contaminava todas as orações feitas naquele ambiente. Cada vez que alguém da família olhava para a imagem de Cristo ferido e fragmentado, inconscientemente absorvia essa energia de dor e destruição, que depois se manifestava como ansiedade, insônia e inquietação espiritual. Se você tem em sua casa alguma imagem religiosa danificada, rachada, descascada ou quebrada, especialmente crucifixos ou imagens de santos que sofreram ao longo dos anos, escreva agora mesmo "Cristo me libera" e prepare-se para uma revelação que mudará sua percepção sobre os objetos sagrados em seu lar. O Papa Leão XIV ensina que uma imagem religiosa danificada é como uma oração interrompida. Ela carrega a intenção sagrada original,
mas está fragmentada e não consegue cumprir sua função de elevar nosso espírito até Deus. Pior ainda, ela pode estar irradiando a energia de sua própria deterioração, contaminando o ambiente espiritual da casa. A família de Dolores havia herdado aquele crucifixo como uma bênção, mas com o passar das décadas, os danos físicos à peça transformaram-na em um foco de energia negativa. O cardeal Prevost orientou a família a substituir a imagem danificada por uma nova, mas não antes de fazer uma oração especial de agradecimento e descarrego do objeto antigo, reconhecendo sua história sagrada e pedindo a Deus que abençoasse a transição. Apenas 3 dias após a substituição do crucifixo danificado, a insônia que atormentava 3 gerações de mulheres simplesmente desapareceu. A ansiedade que dominava o ambiente familiar deu lugar a uma paz profunda que não experimentavam há anos. As crianças voltaram a brincar alegremente pela casa, e o sorriso retornou ao rosto da venerável Dolores. Muitas mulheres de fé resistem a essa orientação porque sentem que seria desrespeitoso se desfazer de imagens religiosas antigas, mesmo quando estão danificadas. O Papa Leão XIV compreende esse sentimento e ensina que não se trata de desrespeito, mas sim de reconhecer que até mesmo os objetos mais sagrados têm um ciclo de vida terreno. Assim como nosso corpo físico eventualmente se deteriora e nossa alma precisa se libertar dele para encontrar a vida eterna, as imagens sagradas também podem chegar a um ponto onde sua forma material já não consegue cumprir sua função espiritual. Carmen, uma devota senhora de 84 anos de São Paulo, guardava há 50 anos uma imagem de Nossa Senhora que havia pertencido à sua mãe. A estatueta estava com um manto azul descascado, o rosto com rachaduras visíveis e uma das mãos quebrada. Durante décadas, Carmen rezava diante dessa imagem, mas sempre sentia uma tristeza inexplicável durante suas orações marianas. Quando seguiu a orientação do Santo Padre e substituiu a imagem danificada por uma nova, experimentou pela primeira vez em anos uma alegria profunda durante suas Ave-Marias, como se Nossa Senhora finalmente pudesse irradiar sua luz maternal sem as interferências da deterioração física. Se você tem alguma imagem religiosa antiga que está danificada, mas sente resistência em substituí-la por questões sentimentais, escreva Virgem Maria me protege e permita que o Espírito Santo ilumine seu coração sobre a melhor forma de honrar tanto a memória quanto a função espiritual dessas peças sagradas. O Papa Leão XIV ensina uma oração específica para fazer essa transição com reverência. Senhor Jesus, que conheces o amor e a devoção que esta imagem representou em nossa família, abençoa agora nossa decisão de honrar tua presença com uma nova representação. Que esta mudança seja um ato de fé e renovação, não de desprezo pelo passado, mas de esperança no futuro. Amém. Algumas mulheres perguntam ao Santo Padre o que fazer com as imagens danificadas após substituí-las. Ele orienta que elas podem ser enterradas em solo consagrado, como um cemitério católico, queimadas de forma respeitosa ou entregues a uma paróquia que tenha programas específicos para o descarte reverente de objetos religiosos. O importante é nunca jogá-las no lixo comum, pois isso seria realmente desrespeitoso. Teresa de Brasília, 71 anos, descobriu que tinha não apenas uma, mas várias imagens religiosas danificadas e espalhadas pela casa. Um São José com um machado quebrado, uma Santa Rita com pétalas de rosa descascadas, um Sagrado Coração com rachaduras no peito. Quando substituiu todas essas imagens por versões íntegras, experimentou o que descreve como uma limpeza espiritual profunda em sua casa. Seus familiares comentaram que a casa ficou mais clara, mais leve. Mas o segundo objeto bloqueador não se limita apenas às imagens visivelmente danificadas. O Papa Leão XIV descobriu que até mesmo imagens que parecem íntegras, mas que estão posicionadas em locais inadequados, podem criar interferência espiritual. Por exemplo, imagens de santos voltadas para banheiros, crucifixos posicionados onde acumulam poeira ou são negligenciados, ou quadros religiosos pendurados em locais
onde recebem choques constantes de portas batendo. A sabedoria do Santo Padre sobre este segundo bloqueador vem de sua compreensão profunda da teologia sacramental. Assim como os sacramentos perdem sua eficácia quando não são administrados corretamente, as imagens religiosas perdem sua capacidade de mediar a presença divina quando estão danificadas ou mal posicionadas. Se neste momento você está mentalmente percorrendo sua casa, lembrando-se de imagens que talvez precisem de atenção, saiba que o Espírito Santo está guiando seus pensamentos. Escreva glória a Deus e prepare-se para receber orientação específica sobre como restaurar a harmonia espiritual de seu lar. Soledad, uma senhora de 79 anos de Belém, tinha uma imagem de Santa Teresinha que estava perdendo as rosas pintadas nas mãos. Durante anos, ela tentava rezar pedindo a intercessão da santa, mas sempre sentia como se suas súplicas não chegassem ao destino. Quando substituiu a imagem deteriorada por uma nova e vibrante, imediatamente sentiu uma conexão mais forte com a santa, e no mesmo mês recebeu uma resposta inesperada para uma oração que fazia há 3 anos. O Papa Leão XIV também ensina sobre a importância de manter nossas imagens religiosas limpas e bem cuidadas. Poeira acumulada, teias de aranha ou posicionamento em locais onde ficam esquecidas são sinais de que estamos tratando o sagrado com negligência, o que pode interferir em nossa relação com os santos e com Deus. Beatriz, de Curitiba, 67 anos, percebeu que sua imagem do menino Jesus estava há meses acumulando poeira em uma prateleira alta, onde ela raramente olhava. Quando desceu a imagem, limpou-a com carinho e a reposicionou em um local de honra, onde pudesse vê-la diariamente, começou a experimentar uma renovação em sua devoção que não sentia há anos. Se você tem imagens religiosas que estão negligenciadas, poeirentas, ou posicionadas onde raramente recebem sua atenção amorosa, comente: Jesus bendisse minha vida, e comprometa-se a tratá-las com o cuidado e reverência que merecem. Agora chegamos a uma revelação ainda mais profunda sobre este segundo bloqueador. O Papa Leão XIV descobriu que não são apenas as imagens visivelmente danificadas que podem criar interferência espiritual, mas também aquelas que carregam memórias traumáticas ou associações negativas. Amparo, uma viúva de 75 anos do Rio de Janeiro, mantinha em seu quarto uma imagem de São José que havia sido presente de seu falecido marido durante uma fase muito difícil de seu casamento. Embora a imagem estivesse fisicamente íntegra, cada vez que olhava para ela, inconscientemente revivia as dores e conflitos daquela época. Suas orações eram contaminadas por essas memórias dolorosas, impedindo-a de experimentar paz verdadeira. Quando o Papa Leão XIV orientou que ela substituísse essa imagem por uma nova, livre de associações negativas, Amparo experimentou uma libertação emocional profunda e suas orações recuperaram a serenidade. Esta é uma dimensão muito delicada do segundo bloqueador, que requer discernimento espiritual cuidadoso. Nem todas as imagens com memórias associadas precisam ser substituídas, apenas aquelas que consistentemente trazem tristeza, ansiedade ou recordações dolorosas durante os momentos de oração. Se você tem alguma imagem religiosa que, embora fisicamente íntegra, sempre desperta memórias dolorosas ou sentimentos negativos, escreva "Senhor, tem piedade" e peça ao Espírito Santo para iluminar seu coração sobre a melhor forma de lidar com essa situação. O Santo Padre também ensina sobre a importância de renovar periodicamente nossas imagens religiosas, não por superstição, mas como um ato de fé e renovação espiritual. Assim como reformamos nossas casas periodicamente, também podemos renovar nossos espaços sagrados domésticos, como forma de demonstrar nosso amor crescente por Deus e nossa disposição de buscar sempre uma comunhão mais profunda com o divino. Aqui termina a revelação sobre o segundo objeto bloqueador. Mas existe um terceiro elemento ainda mais surpreendente e poderoso que o Papa Leão XIV descobriu e que está presente em praticamente todos os lares brasileiros. Este terceiro bloqueador será revelado quando você estiver pronta para receber essa sabedoria final,
que completará sua compreensão sobre como transformar sua casa em um verdadeiro santuário de paz e oração eficaz. Se você sente que sua alma está sendo tocada por estas revelações, se reconhece situações de sua própria casa nas experiências que compartilhei, escreva "Deus me ajuda" e prepare-se para a descoberta mais transformadora que o Papa Leão XIV tem para compartilhar com você. Verônica, uma senhora de 78 anos de Recife, compartilhou um testemunho que exemplifica o poder conjunto dos 2 primeiros bloqueadores que já revelamos. Ela conta que há 3 anos, desde a morte de seu marido, sentia-se completamente abandonada por Deus. Rezava o rosário completo todos os dias, participava da missa diária, fazia novenas constantes, mas a sensação de vazio em seu coração só aumentava. Quando soube das revelações do Santo Padre, Verônica decidiu examinar sua casa com atenção. Descobriu que o espelho de sua sala refletia diretamente a cadeira onde ela rezava todas as manhãs, fragmentando sua energia de oração. Encontrou também uma imagem de Nossa Senhora que estava com rachaduras no manto azul, emanando tristeza em vez de consolação. Após implementar as 2 primeiras mudanças orientadas pelo Papa Leão XIV, Verônica experimentou o que ela descreve como o retorno da presença de Deus em minha vida. Nas primeiras 48 horas, sua irmã, que morava em outra cidade, ligou dizendo que sentia uma necessidade inexplicável de visitá-la. Na primeira semana, 2 vizinhos diferentes trouxeram bolos e se ofereceram para fazer compras para ela. No primeiro mês, sua casa voltou a ser um ponto de encontro familiar, e Verônica recuperou a alegria de viver que pensava ter perdido para sempre com a viuvez. Se você é viúva, separada, ou passa por um período de solidão, se sente que suas orações não têm força, se sua casa parece ter perdido a alegria que um dia teve, escreva "Jesus me salva" e abra seu coração para receber a mesma graça transformadora que Verônica experimentou. Agora chegamos ao terceiro e mais poderoso objeto bloqueador que o Papa Leão XIV descobriu. Este elemento é tão comum que está presente em quase todos os lares brasileiros, mas sua interferência na vida espiritual é tão sutil que poucos percebem seu impacto devastador nas orações. O terceiro obstáculo foi revelado em circunstâncias que o próprio Papa Leão XIV descreve como providenciais. Durante uma visita a uma paróquia em Trujillo, o então cardeal Prevost conheceu Mercedes, uma fiel de 68 anos, que relatava um fenômeno perturbador. Suas orações eram constantemente interrompidas por pensamentos ansiosos sobre o tempo. Ela não conseguia rezar o rosário completo sem se preocupar com horários, compromissos e a sensação de que o tempo estava passando muito rápido. Sua mente, que deveria estar focada na contemplação divina, vivia em estado de alerta constante sobre questões temporais. A casa de Mercedes estava impecável, organizada, cheia de imagens religiosas em perfeito estado e com espelhos bem posicionados. Mas havia algo que o futuro Papa notou imediatamente. Na sala principal, havia 3 relógios diferentes, todos marcando horários ligeiramente diferentes. Um relógio de parede antigo que atrasava 5 minutos, um relógio de mesa que adiantava 3 minutos e um relógio digital que estava alguns segundos fora de sincronia com os outros. Essa desarmonia temporal estava criando um campo de ansiedade invisível que tornava impossível para Mercedes encontrar paz interior durante suas orações. Seu subconsciente estava constantemente processando as informações conflitantes sobre o tempo, criando uma tensão que impedia sua alma de se elevar em contemplação serena. Se você tem em sua casa relógios que não funcionam, que marcam horários diferentes ou que fazem barulhos constantes, especialmente aqueles tic-tac incessantes, escreva: Senhor, tem piedade, porque você está prestes a descobrir como sincronizar o tempo em sua casa pode sincronizar também sua vida espiritual com o tempo de Deus. O Papa Leão XIV explica que nossa casa deve ser um reflexo da harmonia celestial, onde cada elemento colabora para criar um ambiente propício à oração e à paz interior. Quando temos relógios desalinhados, criamos o que ele chama de cacofonia temporal, uma desordem no fluxo do tempo
que nos impede de experimentar a eternidade presente que Deus deseja nos conceder. Mercedes seguiu a orientação do cardeal Prevost. Removeu 2 dos 3 relógios, mantendo apenas um perfeitamente calibrado, e criou um canto de silêncio em sua casa, onde nenhum som de relógio pudesse interferir em seus momentos de oração. O resultado foi extraordinário. Pela primeira vez em anos, ela conseguiu rezar o rosário completo em estado de profunda contemplação, experimentando uma paz que não conhecia desde a juventude. Mas o terceiro bloqueador vai muito além de relógios desalinhados. O Papa Leão XIV descobriu que qualquer objeto que emita sons constantes ou irregulares pode interferir profundamente em nossa capacidade de oração contemplativa. Relógios que fazem tic-tac alto, despertadores que tocam de hora em hora, aparelhos eletrônicos que emitem bips ou zumbidos. Todos esses elementos criam uma poluição sonora sutil que mantém nossa mente em estado de alerta, impedindo o recolhimento necessário para uma oração profunda. Esperança, uma senhora de 72 anos de Manaus, descobriu que o relógio de parede de sua sala fazia um tic-tac tão alto que ela inconscientemente contava as batidas durante suas orações, perdendo completamente a concentração nas palavras sagradas. Quando substituiu o relógio barulhento por um silencioso, experimentou imediatamente uma qualidade de oração que não conhecia há décadas. Se você tem relógios que fazem barulho durante suas orações, comente glória a Deus e comprometa-se a criar um ambiente de silêncio propício à contemplação divina. O Santo Padre ensina que o silêncio é a linguagem de Deus e que nossa casa deve ter espaços e momentos onde esse silêncio sagrado possa ser preservado. Isso não significa que precisamos viver em silêncio absoluto, mas sim que devemos criar oásis de quietude, onde nossa alma possa descansar na presença de Deus sem interferências sonoras. Luísa, de Goiânia, 76 anos, tinha o hábito de deixar a televisão ligada em volume baixo durante suas orações matinais, pensando que o som baixinho não atrapalharia. Quando seguiu a orientação do Papa Leão XIV e criou momentos de silêncio completo para suas orações, descobriu uma dimensão de intimidade com Deus que jamais havia experimentado. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda do terceiro bloqueador que pode surpreendê-la. O Papa Leão XIV descobriu que não são apenas os ruídos audíveis que interferem em nossas orações, mas também os ruídos visuais, objetos que piscam, se movem ou chamam nossa atenção inconscientemente durante os momentos de contemplação. Aparelhos eletrônicos com luzes que piscam, cortinas que balançam com o vento de forma constante, plantas que se movem com ventiladores, quadros mal fixados que balançam. Todos esses elementos criam uma distração visual sutil que impede nossa mente de se aquietar completamente. Se você reza em um ambiente onde há movimento constante ou luzes que piscam, escreva "Deus é bom" e prepare-se para descobrir como criar um verdadeiro santuário de paz visual em sua casa. Conceição, uma devota de 81 anos de Salvador, rezava todas as tardes em uma poltrona posicionada de forma que ela podia ver o movimento da rua através da janela. Sem perceber, sua atenção estava sendo constantemente fragmentada pelos carros que passavam, pessoas caminhando, cachorros correndo. Quando reposicionou sua cadeira de oração para ficar de costas para a janela, focando apenas em uma parede com uma imagem de Nossa Senhora, experimentou uma concentração em oração que não tinha há anos. O Papa Leão XIV ensina que nossos olhos são as janelas da alma e que durante a oração, essas janelas devem estar focadas apenas no que eleva nosso espírito até Deus. Qualquer elemento visual que nos distraia é como um ladrão que rouba nossa atenção do divino. Rosa de Natal, 69 anos, descobriu que um relógio digital com números que mudavam constantemente estava posicionado exatamente no campo de visão de seu local de oração. Mesmo tentando não olhar para ele, inconscientemente sua mente registrava as mudanças dos números, impedindo-a de mergulhar profundamente em contemplação. Quando cobriu o relógio durante suas orações, sentiu imediatamente uma diferença na qualidade de sua concentração.
Se você tem aparelhos eletrônicos com displays luminosos ou que mudam constantemente em seu campo de visão durante as orações, comente "Jesus bendice minha vida" e comprometa-se a eliminar essas distrações visuais. O terceiro bloqueador também inclui uma dimensão emocional, que o Papa Leão XIV considera fundamental: objetos que nos lembram constantemente de preocupações mundanas. Calendários com compromissos à vista, listas de tarefas penduradas na parede, contas para pagar sobre a mesa. Todos esses elementos mantêm nossa mente ancorada nas ansiedades cotidianas, impedindo-nos de experimentar a paz que vem de confiar completamente em Deus. Amparo, de Recife, 74 anos, tinha o hábito de rezar na mesa da cozinha, onde sempre ficavam espalhadas contas para pagar e lembretes de compromissos. Durante suas orações, inconscientemente seus olhos captavam essas preocupações, e sua mente se dividia entre a conversa com Deus e as ansiedades financeiras. Quando criou um espaço específico para a oração, livre de qualquer lembrete de preocupações mundanas, experimentou pela primeira vez uma oração verdadeiramente despreocupada e confiante. Se você reza em locais onde estão visíveis lembretes de preocupações, problemas ou ansiedades cotidianas, escreva "Cristo me libera" e prepare-se para criar um espaço sagrado verdadeiramente separado das preocupações mundanas. O Papa Leão XIV ensina que quando Jesus disse "Buscai primeiro o reino de Deus", ele estava nos orientando a criar momentos e espaços onde nossa atenção possa estar completamente voltada para o divino, sem a interferência das preocupações temporais. Isso não significa ignorar nossas responsabilidades, mas sim criar oásis sagrados onde podemos renovar nossa confiança em Deus antes de retornar às tarefas cotidianas. Dolores, de Brasília, 70 anos, criou um pequeno canto em seu quarto onde mantém apenas uma imagem de Jesus misericordioso, um terço e uma Bíblia. Neste espaço, ela não permite a entrada de nenhum objeto que a lembre de preocupações mundanas. O resultado foi uma transformação completa em sua vida de oração. Ela experimentou uma paz e uma intimidade com Deus que não conhecia desde a juventude. Agora imagine sua vida quando esses 3 bloqueadores forem completamente eliminados de sua casa. Visualize-se acordando em um ambiente onde cada elemento colabora para elevar sua alma até Deus. Imagine suas orações fluindo com uma facilidade e profundidade que você não experimentava há anos. Visualize seus filhos e netos sendo naturalmente atraídos para sua casa, porque ela irradia uma paz e harmonia que não encontram em nenhum outro lugar. Se você sente que o Espírito Santo está tocando seu coração através dessas revelações, se reconhece sua própria casa nas situações que compartilhei, escreva "Virgem Maria me protege" e prepare-se para receber as instruções práticas específicas que transformarão sua casa em um verdadeiro santuário doméstico. O Papa Leão XIV desenvolveu um método específico para implementar essas 3 transformações, de forma gradual e reverente. Ele chama esse processo de renovação do santuário doméstico e orienta que seja feito em 3 etapas, uma para cada semana, permitindo que nossa alma se adapte gradualmente às mudanças energéticas que ocorrerão em nossa casa. Primeira semana. Foque apenas nos espelhos. Observe atentamente como eles estão posicionados em relação aos seus locais de oração e refeição. Faça os ajustes necessários ou cubra-os durante seus momentos sagrados. Segunda semana. Examine todas as suas imagens religiosas com olhos de amor e discernimento. Substitua ou retire aquelas que estão danificadas e reposicione com carinho aquelas que estão íntegras. Terceira semana. Crie seu santuário de silêncio e paz visual, eliminando ruídos desnecessários e distrações visuais de seus espaços de oração. Se você se compromete a seguir esse cronograma sagrado de renovação, comente "Deus me ajuda" e permita que o Papa Leão XIV a guie através dessa transformação espiritual profunda. O Santo Padre também orienta que cada mudança seja acompanhada de uma oração específica, pedindo a Deus que abençoe a transformação e que use essas modificações
para aproximar sua família do divino. Não se trata de superstição, mas de consagração. Oferecer a Deus nossa intenção de criar um ambiente mais propício à oração e à paz familiar. Carmen, de Porto Alegre, 73 anos, seguiu exatamente esse cronograma orientado pelo Papa Leão XIV e, na primeira semana, ajustou os espelhos e imediatamente notou que suas orações matinais ficaram mais focadas. Na segunda semana, substituiu 2 imagens danificadas e sentiu como se uma nuvem pesada tivesse sido removida de sua casa. Na terceira semana, criou um canto de silêncio absoluto para suas orações vespertinas e experimentou uma intimidade com Deus que não conhecia há décadas. O mais extraordinário no testemunho de Carmen é que sua família começou a notar as mudanças antes mesmo que ela contasse o que estava fazendo. Seus filhos comentaram que a casa da mãe está com uma energia diferente, mais gostosa. Seus netos pediram para passar mais tempo lá. Seu marido, que há anos resistia a participar de orações familiares, espontaneamente se juntou a ela em uma novena. Se você quer experimentar essa mesma transformação familiar, escreva Jesus me salva e comprometa-se a implementar cada uma dessas mudanças sagradas antes do dia 13 de junho. O Papa Leão XIV enfatiza que essas transformações não são apenas sobre objetos e organização doméstica. Elas são sobre criar condições para que a graça de Deus flua livremente em nossa vida familiar. Quando removemos os obstáculos que impedem essa graça, experimentamos mudanças que vão muito além do que poderíamos imaginar. Agora você compreende por que tantas mulheres de fé sentem que suas orações não têm força, porque suas casas perderam a alegria, porque os filhos se afastaram e a paz interior se tornou tão rara. Não era falta de fé ou abandono divino, eram simplesmente bloqueios práticos que impediam a manifestação da presença de Deus em seus lares. Com essas 3 revelações do Papa Leão XIV, você tem em suas mãos as chaves para transformar sua casa em um verdadeiro templo doméstico, onde cada oração encontra eco nos céus, onde a paz de Deus se manifesta tangível, onde sua família redescobre a alegria de estar junta em um ambiente abençoado. Não deixe que mais um dia passe com esses bloqueadores, sabotando silenciosamente sua vida espiritual. O período de graça especial que se estende até 13 de junho é uma oportunidade única para alinhar sua casa com a renovação espiritual que emana do Vaticano sob a liderança do Papa Leão XIV. Se você sente que Deus está chamando você para essa transformação, se seu coração arde com esperança e determinação, escreva agora mesmo Amém Deus e una-se às milhares de mulheres que já estão experimentando milagres silenciosos em seus lares através dessas mudanças sagradas. Que Nossa Senhora Rainha do Lar abençoe sua jornada de renovação espiritual doméstica. Que cada mudança que você fizer seja um ato de amor que multiplique a presença de Deus em sua vida e que sua casa se torne um reflexo da harmonia celestial, onde a oração flui livremente e a paz reina soberana. O Papa Leão XIV está orando por você. A Igreja inteira está unida em oração por esta renovação. E Deus está esperando para surpreendê-la com graças extraordinárias, quando você criar as condições adequadas para recebê-las. Sua transformação começa agora. Sua casa será seu santuário. Suas orações encontrarão seu destino. E sua família redescobrirá a alegria de viver sob a bênção divina que sempre esteve disponível, mas que agora poderá fluir livremente através de um lar verdadeiramente harmonizado com a vontade de Deus.